O meu objetivo nesse vídeo é te explicar da forma mais rápida que eu conseguir como melhorar a qualidade dos seus projetos através da iluminação. E não só para você melhorar a qualidade, mas também para você ter confiança ao projetar. A partir daí, você já começa a enriquecer o seu portfólio ao ponto de conseguir fechar projetos maiores com clientes melhores. E isso é completamente possível. Eu já apliquei esse método em milhares de projetos e ajudei centenas de arquitetas, engenheiras e designers a criarem projetos impossíveis de ser ignorados, ao ponto de atingir esse tipo de resultado. Se eu for comparar o preço que eu cobrava quando eu iniciei e o que eu consigo cobrar hoje, na verdade, essa semana eu vou até fechar minha agenda, porque eu não tenho mais agenda para projeto, e hoje eu consigo comprar o preço que eu acredito que seja compatível com o meu trabalho. Então, assim, eu estudei bastante, então hoje eu não tenho mais o problema com o valor. Hoje o cliente que me procura, ele não me procura pelo preço. Eu já consigo cobrar o valor que eu acredito, assim, talvez lá na frente eu vá cobrar mais. Mas hoje eu acho justo o valor que eu cobro. Eu consegui aumentar a qualidade e a eficiência do meu trabalho. Hoje eu tenho mais segurança e eu percebo que é mais rápido, porque eu já não fico na dúvida, eu já não tenho que buscar, eu já sei. E hoje, para mim, o cálculo não é mais um problema. Detalhamento não é mais um problema. Para mim, assim, não é só isso, na verdade, né? Fazer o projeto de iluminação não é projeto de detalhamento luminotécnico e de paginação de gesso. Projeto hoje é sentar e pensar no projeto. Ele é mais processo criativo mesmo. Ele é mais curtir o ambiente. Ah, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou iluminar assim, aqui eu vou trazer isso. Porque no início, Gil, eu até pensava assim, como eu vou saber que lâmpada que eu tenho que usar? Olha a infinidade de lâmpada, como é que eu vou saber quanto aquela lâmpada ilumina? Quanto aquela lâmpada tem de potência? Eu falei, eu vou ter que decorar tudo isso, eu não trabalho numa loja de iluminação. Eu suava frio, eu dizia, gente, eu vou ter que decorar tudo isso para conseguir fazer um projeto? Sabe, hoje eu vejo que não é isso que eu tenho que me preocupar, né? É uma das coisas que eu tenho que conhecer, mas não é o que vai definir o meu projeto, né? É um conjunto. Então, assim, hoje eu sei por onde começar, hoje eu me sinto mais tranquila e hoje, assim, não é mais um pesadelo. Hoje eu curto a parte do projeto de iluminação. Para mim é gostoso. Assim, eu já consigo pensar, não mais dar frio na barriga. Ai, meu Deus, vou ter que fazer o projeto de iluminação, por onde que eu começo? Será que está certo? Será que está errado? Será que iluminei o suficiente? Será que aquela quantidade de luz? Será que não devia ter feito isso ou aquilo? Né? Quando usar o LED, a fita de LED? Quando usar o perfil? O que que cabe? Agora, para mim, não é mais um problema. Tive quase nada, só um período de iluminação artificial na faculdade e não foi o suficiente, não é o suficiente. Então, muitos arquitetos se formam com esse assunto, assim, jogado, né? Eu tinha muita dificuldade onde iluminar, por quê, como, com o quê, né? Porque na faculdade a gente até tem projeto de interiores, só que o que a gente faz? A gente faz o projeto executivo e a gente deixa para o final para jogar as lâmpadas e a gente não sabe o motivo, então isso me fazia muito mal, sabe, de jogar. Eu ficava pensando, nossa, gente, será que realmente todos os arquitetos fazem isso sem saber o motivo, por quê, como, quando? Então, eu me sentia muito mal. E também, por conta disso, eu quis aprender mais sobre iluminação. Hoje é um diferencial você querer aprender mais sobre iluminação. É essencial nos projetos de arquitetura. Eu acho que nenhum arquiteto poderia terminar uma faculdade sem saber o que hoje eu sei. Então, eu sempre digo, se é para investir em conhecimento, que seja uma coisa para que você possa gerar confiança para o seu cliente, né? Como é que você vai agregar mais valor ao projeto que você vende? Você só pode fazer isso através de conhecimento. O que faz um cliente te contratar ou contratar outro profissional é a maneira como você passa segurança, é a maneira que você tem de solucionar aquela necessidade dele. E não se engane, o cliente pode até não entender do assunto, mas ele sabe distinguir quem está seguro no que está falando e quem está meio que gaguejando. Então, assim, eu sentia sempre essa necessidade, né? Por isso que o Descomplicando parece que caiu assim. Então, se você se interessa por iluminação e quer ter esse conhecimento, assista essa apresentação até o final. Talvez esses sejam os minutos mais importantes e valiosos para você, assim como foram para mim. Desde que eu descobri o que todos os bons projetos de iluminação têm em comum. E o melhor, como isso pode ser replicável.
Mas antes de qualquer coisa, é importante eu falar para quem esse método funciona. É que no meu ponto de vista técnico, tem 4 grupos de pessoas das áreas da arquitetura, interiores e engenharia, sejam formados ou estudantes, que podem se beneficiar com esse método. O primeiro grupo são aqueles que não aprenderam iluminação na faculdade e não sabem nem por onde começar, que sentem um frio na barriga só de ver uma planta em branco. O segundo grupo são aqueles que não têm muito conhecimento técnico ou só conhecem os tipos de lâmpadas e, para disfarçar sua insegurança, espalham pontos de luz sem seguir um conceito das hierarquias, que é um princípio fundamental da matriz da iluminação. Agora, o terceiro grupo são os profissionais que já têm anos de mercado, mas está vendo pessoas recém-formadas e com menos tempo de experiência terem resultados melhores que os seus. Se você é profissional da construção civil, tem 99% de chances de em algum momento ficar limitada pela falta de conhecimento técnico. Durante esse vídeo, eu vou tentar te ajudar da melhor forma que eu conseguir a otimizar o seu modelo de criar projetos de iluminação, para você se posicionar à frente do seu concorrente e aumentar as chances de colocar um valor maior nos seus orçamentos. O quarto grupo que pode se beneficiar com esse método são as pessoas que já fizeram pós-graduação. E mesmo com um certo conhecimento técnico, precisam recorrer a outros profissionais que possuem mais conhecimento prático. E por que eu classifiquei que esse método funciona para esses 4 grupos de pessoas? Todos esses projetos que você está vendo foram desenvolvidos por profissionais que em determinado momento estavam exatamente onde você está. E encontraram na iluminação, que é um elemento fundamental na arquitetura, porque está presente em todos os tipos de projetos, uma forma de entregar mais valor e ser reconhecida por isso. Ou seja, esse método não são só teorias do que talvez funciona. É o resultado concreto, testado e replicado por mim e por outros profissionais de todo o Brasil. Mas como todo bom método, é claro que ele não caiu no meu colo do nada. Quando eu ainda estava na faculdade, fui contratada para estagiar em um escritório de iluminação. Mas como você já sabe, todo mundo se forma praticamente sem ter nenhum conhecimento sobre o assunto. Logo em um dos meus primeiros projetos, passei por uma situação desconfortável. Esse projeto era um retrofit. Se você nunca ouviu falar nisso, o retrofit é aproveitar luminárias antigas, adaptando a tecnologia LED. Nesse caso, o cliente estava reformando e queria aproveitar algumas luminárias que ainda estavam com lâmpadas halógenas, porém em perfeito estado, e trocar todas as lâmpadas para LED. Quando eu cheguei lá, o cliente começou a fazer algumas perguntas bem específicas. Pedia sugestões, mostrava fotos de referências, falava sobre tendências. Parecia até que ele era o profissional. E por conta da minha insegurança, aquela situação me deixou totalmente desconfortável. Eu disfarcei, anotei tudo, tirei fotos e no dia seguinte precisei recorrer a outra pessoa para me ajudar. Dias depois, quando apresentei as soluções, ele amou e fechei o projeto de imediato, sem alterações. Mas acredite se quiser, eu não estava feliz. Fiquei com um sentimento de incapacidade por não ter conseguido fazer sozinha, algo que era teoricamente simples. Então eu fui estudar iluminação e escolhi o mesmo caminho que a maioria escolhe. Entrei numa pós-graduação. A ideia era ter um desempenho muito bom e muito rápido, já que eu poderia colocar em prática na medida que eu aprendia. Mas não foi como eu pensei. O conteúdo ensinado na pós-graduação é teórico e cheio de cálculos que não são aplicáveis no nosso dia a dia. Muitas vezes os professores, embora muito competentes na área de pesquisa, não vivenciam o dia a dia de obras. Então, aqueles conceitos que até funcionam na indústria ou em raros projetos que a maioria nunca vai atuar, eram desnecessários. Sem contar que as aulas eram sempre nos finais de semana, ou seja, se eu tivesse uma dúvida depois, o suporte era zero. E se eu perdesse um módulo, tinha que esperar uma nova turma chegar naquele módulo para que eu pudesse pagar. Então, após quase 7 anos entre faculdade e pós-graduação, eu tinha 2 títulos. Mas faltava conhecimento. A sensação era de uma pessoa habilitada que não sabia dirigir um carro. Tinha algumas questões que eu me pegava pensando nelas infinitas vezes, que já me consumiu muito tempo e me deixou muitas horas sem dormir.
Se a estrutura de um projeto de iluminação é simples, o processo para se chegar a ele não pode ser complexo. E esse é o grande desafio desse negócio. Todas as vezes que eu tentava sofisticar o meu processo de projetar iluminação, mais confusa eu ficava, mais tempo eu perdia, menos resultado eu tinha. E mais eu percebia que a simplicidade é a maior das sofisticações. Então aproveitei a oportunidade de estar num ambiente com muita gente competente quando eu ainda estagiava. E sempre que possível eu participava da conceituação dos projetos, do processo criativo e em algumas situações das reuniões com o cliente. A cada projeto que eu participava, entendia que existia um padrão em todos eles, independente do tamanho ou tipo do projeto. Todos eles seguiam um conceito único. Pouco tempo depois, eu já estava como assistente de vendas e quase não demorou até que eu fosse efetivada no time comercial. De lá para cá, há 16 anos, eu me dedico exclusivamente em criar projetos para os meus clientes e prestar consultorias para profissionais que contratam o meu serviço. Foram milhares de projetos durante esse tempo. 536 projetos exclusivamente de iluminação apenas nos últimos 5 anos. Muitos deles fruto da minha parceria com profissionais de extrema qualidade que criam um arquitetônico impecável. Uma coisa eu posso te garantir: muita gente fica perdida na hora de criar um projeto de iluminação. E eu não digo isso só por mim, porque eu já passei por isso, mas eu já senti isso por outras pessoas. Hoje eu tenho centenas de profissionais que eu já mentorei ou prestei consultoria pessoalmente. Muitas delas começando do zero ou muito próximo do zero. E os problemas eram quase sempre os mesmos. Por onde começar? Como distribuir a iluminação sem que fique muito claro ou muito escuro? Qual lâmpada utilizar? Qual é o melhor efeito? Qual é a potência ideal? Como chegar na quantidade de luz certa? Será que o cliente vai gostar? Como saber se isso de fato vai funcionar? Ao longo desses 16 anos, diante de todas essas dúvidas recorrentes, eu desenvolvi um método próprio de criar os meus projetos. Uma sequência que acompanha todas as etapas de um projeto luminotécnico e que eu uso para rigorosamente todo tipo de ambiente. Seja um projeto simples ou um projeto de alto padrão, em áreas internas ou externas. É uma estrutura completa que me permite começar do zero e entregar um projeto pronto, da forma mais rápida e prática possível. Para você ter noção da importância dele para mim, é esse o método que eu utilizei para criar todos os projetos que você já viu até aqui. E é esse método que eu estou utilizando para criar um projeto dessa cobertura em um dos principais prédios de São Paulo, onde só o imóvel está na casa dos 17 milhões de reais. Então, como é que funciona esse método para criar projetos de iluminação? Níveis de iluminância, temperaturas de cor, fontes de luz, detalhamento, cálculos, tipos de iluminação, tipos de luminárias, tipos de lâmpadas. Todo esse conhecimento traz sim uma noção do que você precisa saber para criar um bom projeto. Mas nenhuma delas cria o projeto para você. Nenhuma delas forma um processo simples. Pelo contrário, são tantas variáveis ali que fica até difícil saber por onde começar. Sinceramente, isso tudo por si só não traz resultado nenhum. Por uma simples razão: não é o que você especifica, é como você especifica. Dificilmente a iluminação será a primeira coisa que as pessoas vão perceber em um ambiente. E existe uma intenção por trás disso. Eu costumo dizer que a luz foi feita para sentir, não para ver. Bonito e o que torna um projeto atrativo são apenas os seus efeitos. E o erro da maioria das pessoas começa na hora da conceituação. Essa é a estrutura que a maioria dos profissionais seguem. Os projetos ficam limitados em distribuir a luz e definir as lâmpadas ou luminárias. Em situações piores, não existe sequer distribuição, apenas um ponto central. Algumas pessoas acreditam que a fase de distribuição de um projeto é apenas um capricho. Mas você vai ver, quando eu mostrar os detalhes da matriz da iluminação, que essa é uma das fases mais importantes para se ter um bom resultado luminotécnico. Eu costumo comparar a importância da distribuição de luz com a divisão das refeições. O nosso corpo precisa de uma quantidade diferente de calorias de acordo com o período do dia e da atividade que a gente desempenha. Já imaginou se você fizesse todas as refeições ao mesmo tempo? Além do desconforto, existe toda a questão fisiológica.
Da mesma forma, é a distribuição da iluminação. As pessoas possuem necessidades de luz diferentes de acordo com o horário, com a atividade que exerce, com o clima e até com a região que mora. Por exemplo, o conceito que eu utilizo para projetos aqui no Nordeste devem ser adaptados no Sul. Então a luz deve ser planejada para atender cada momento e pessoa de forma pontual. Esse é o primeiro passo para você agregar valor no seu projeto. Se você deseja atender clientes melhores com projetos maiores, o seu trabalho não pode ser uma linha de produção, copia-cola. É preciso ser mais específico e minucioso e fazer sob medida. Então, antes de riscar a primeira linha do seu próximo projeto, pense na intenção de luz. E como é que eu faço para criar essa intenção? Utilizando a matriz da iluminação, eu consigo estruturar todo o projeto de forma fácil, desde o ponto zero. A sequência é essa. De cara, você já percebe que o processo possui mais algumas etapas. E elas são fundamentais para dar mais direcionamento e clareza na hora de criar o seu projeto. Eu já vou te mostrar o efeito disso na prática, mas antes eu preciso dar um pouco de contexto. Dentro desse modelo existem 3 momentos principais. Na primeira fase, a conceitual, a gente cria toda a hierarquia de luz. Dentro do meu método, essa é a fase mais importante do projeto. Por quê? Quando eu vou prestar uma consultoria ou ter reunião com o cliente, eles começam a setar intenções de luz. Aí enchem o projeto de pontos, criam 1000 pontos e tudo fica iluminado. Aí nessa hora eu falo, se tudo está iluminado, nada está destacado. Então você vai concordar comigo que nem tudo dentro do ambiente merece ter uma atenção luminotécnica. Eu concluo que existem locais que devem ser iluminados, locais que podem ser iluminados e locais que não devem ser iluminados. E é exatamente essa intenção de luz no ambiente que cria um jogo de luz e sombra, que é o objetivo de um projeto de iluminação. Na segunda etapa, a estética, a gente cria toda a identidade do projeto, toda a parte estética. Inclusive, muita gente acredita que as lâmpadas e luminárias são as responsáveis pela estética do projeto, mas não são. Os efeitos de luz, os tipos de iluminação e os fundamentos técnicos é que criam todo aquele contexto, aquela atmosfera. Veja como as etapas se completam até aqui. Se você pula a etapa conceitual, o seu projeto não tem identidade, porque você especificou tanto ponto de luz, deu tanta intenção de luz, que os efeitos vão ser concorrentes e não complementares. Por outro lado, se você tem esse workflow, esse planejamento, o projeto fica mais dinâmico e com menos chances de erros. É claro que existe a aplicação dos conceitos técnicos, o domínio sobre as fontes de luz, os sistemas de iluminação, a classificação, os efeitos, os cálculos simplificados, detalhamentos, tipos de luminárias, as lâmpadas e por aí vai. Até isso vai ficar mais fácil de especificar com a matriz da iluminação, porque ela cria esse caminho, com a hora certa de pensar em cada coisa, mas com fluidez, que é o que é mais importante. Tanto é que até agora eu sequer falei das lâmpadas e luminárias, porque é só a última parte do processo. E você não precisa se apegar em escolher a melhor lâmpada ou a que vai iluminar mais. Isso é definido na fase da identidade do projeto, onde lá você vai entender qual é a lâmpada ideal, a tonalidade de cor, quantos lumens, em função da necessidade do ambiente. E aí sim, você vai saber sugerir de maneira assertiva. Isso te dá liberdade de criação e aumenta a percepção de valor do cliente por demonstrar que as suas escolhas são baseadas na individualidade dele, da casa dele, do que vai ficar melhor para ele. Olha esse ambiente. Percebe como a arquitetura já é impecável? Móveis assinados, revestimentos diferenciados, bancada em pedra ônix, que traz um destaque para o estar. Imagina se eu inventasse de encher esse teto com dicróicas ou mini dicróicas para iluminar esse painel em madeira. Iria agredir muito o teto e causar o que eu chamo de efeito tiroteio, com o teto todo furado. Olha a aplicação técnica na prática da matriz da iluminação. O teto ficou todo preservado e super limpo. Os efeitos de luz se complementam, são fluidos, criam um caminho em uma direção. Tudo que já estava muito bom foi valorizado.
E perceba que quase não há presença de iluminação decorativa. 95% do projeto é baseado em conhecimento técnico, que o cliente não vai encontrar em qualquer lugar. Quando você tem esse conhecimento, você consegue cobrar o valor justo pelo seu trabalho e não tem medo da concorrência, porque está 10 passos à frente. Para criar projetos completos de forma profissional, você precisa dominar a parte estratégica e os fundamentos. Desde a parte conceitual e hierarquia, dominar o conhecimento técnico e ter noções dos principais produtos do mercado. A partir daí, você já começa a explorar novas possibilidades e até criar elementos que vão enriquecer o projeto, a fim de alcançar determinado objetivo. Foi pensando nisso que eu criei o Descomplicando a Iluminação. O conteúdo didático do Descomplicando a Iluminação foi estruturado para proporcionar fácil entendimento, com módulos que apresentam o ponto zero da iluminação, trazendo os princípios e fundamentos que todo profissional precisa para dar o próximo grande passo. Durante as aulas, eu trago experiências e exemplos reais, onde eu compartilho os meus melhores insights, abrindo plantas de projetos reais e mostrando tudo por dentro. Eu preparei tudo pensando em um processo de aprendizado completo, que não deixa brechas. Nesse mesmo site você encontra o cronograma completo do Descomplicando a Iluminação, mas de forma resumida. Logo nos primeiros módulos, você vai aprender tudo sobre a conceituação do projeto. Como ter boas ideias, como começar o projeto, o que é indispensável, o que não pode faltar. Toda a concepção e levantamento das informações mais relevantes para cada etapa. Você terá um módulo inteiro sobre efeitos de luz, quais os mais indicados, o que deve, o que pode, o que não pode ser feito. Um módulo só sobre tipos de iluminação, outro módulo só sobre fontes de luz, todas as lâmpadas e luminárias, tanto para áreas internas quanto externas. Então, toda essa base inicial, na prática, totalmente visual e com exemplos reais, será muito importante para libertar alguns mitos e regras que te impedem de melhorar o nível do seu projeto. Você vai começar a enxergar a luz e várias possibilidades de aplicação de uma forma como você nunca viu antes. Também teremos um módulo prático de cálculos simplificados, para você aprender como descobrir a quantidade de luz e como distribuir essa iluminação de forma criativa, respeitando as hierarquias e criando cenários no ambiente. Temos um módulo prático de projetos residenciais, onde eu desenvolvo todos os ambientes de projetos reais, com plantas e fotos para você acompanhar da forma mais didática possível. Outro módulo prático somente com projetos comerciais, de vários nichos e segmentos. Um módulo prático de projetos em áreas externas, piscinas, fachadas, passeios. Absolutamente tudo o que você precisa para criar qualquer projeto de iluminação com confiança. E qual o investimento disso tudo? O valor integral do Descomplicando a Iluminação é de R$ 697. E você pode dividir em até 12 vezes no cartão de crédito, com parcelas que não pesam no seu bolso. A melhor parte é que basta você aplicar esse conhecimento em um único projeto para ter todo esse investimento de volta. E o conhecimento vai ser seu para o resto da vida. Não existe nada tão simples, prático e didático sobre iluminação no mercado. E você ainda conta com o meu suporte individual dentro da plataforma para tirar todas as suas dúvidas. Então, se você quer ter esse diferencial, seja para aplicar nos seus projetos ou para ganhar dinheiro trabalhando em parcerias com outros profissionais ou escritórios de arquitetura, clica no botão que está aqui embaixo. O Descomplicando a Iluminação está aí para te ajudar a melhorar a qualidade dos seus projetos e colocar algumas centenas de reais a mais nos seus orçamentos. Você pode entrar tranquilamente e assistir as aulas que já estão liberadas. Se você achar que o conteúdo não é para você ou que não vai te ajudar, é só mandar um e-mail e pedir a devolução integral de 100% do seu dinheiro sem nenhuma burocracia. Esse é o meu compromisso para você ao menos conhecer a plataforma. Você não tem absolutamente nada a perder e muita coisa a ganhar. Até aqui eu fiz a minha parte, mas agora é com você. Eu estou te esperando do outro lado. O botão está logo aqui abaixo.